A gente está perdendo bênção por não prestar atenção no que Deus diz. Estamos deixando o inimigo amarrar a nossa vida, tirar a nossa prosperidade, a nossa paz, a nossa saúde, porque não estamos crendo naquilo que Deus diz. Hoje eu vou falar sobre um espírito que tem tomado conta de muitos corações e tem impedido as pessoas de conquistarem as bênçãos de Deus. Tem muita gente que um dia foi uma pessoa iluminada, alguém lhes trouxe a palavra de Deus, mas não deram a devida importância ao que estavam ouvindo. Ignoraram, não quiseram obedecer. E depois disso as coisas então começaram a dar para trás. E daí por diante nada mais deu certo para elas. Parece que a vida dela estacionou. E ela agora está andando em círculos. Não prospera, não se realiza, e tudo aconteceu porque um dia a palavra de Deus chegou até ela e ela não prestou atenção. Não deu valor à palavra que Deus no passado, não tão distante, enviou ao coração dela. E ela não deu importância. Ou deixou de obedecer ao Senhor Deus por timidez, ou por covardia. Ou até mesmo por vergonha. Na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, ele disse: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de poder. Tem tradução que diz fortaleza, mas eu fico com poder. Afinal, o espírito que Deus dá àquele que crê nele é o Espírito Santo, o espírito de poder. Então, continuando aqui, Deus não nos deu o espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. Onde diz aqui, Deus não nos deu o espírito de temor, tem tradução que diz, Deus não nos deu o espírito de covardia. Algumas traduções trazem timidez, outras trazem acanhamento, outras dizem que Deus não nos deu o espírito de medo. Isso é tudo a mesma coisa. Esse espírito jamais deveria habitar na vida daquele que crê em Deus. A pessoa que se diz cristã, ela deve ser uma imitadora de Cristo. Você pode ler e reler o Novo Testamento várias vezes e você não vai encontrar em nenhum momento Jesus com covardia ou com medo do mal. E nem tímido ou acanhado. Se nós somos cristãos, se somos mesmo seguidores de Cristo, por que é que nós deixamos o medo, a covardia, a dúvida entrar no nosso coração? Isso só acontece porque não damos ouvidos à palavra de Deus. Todas as pessoas estão sujeitas a esses sentimentos, mas os filhos de Deus, eles não podem permitir que o espírito do medo habite nos seus corações. Medo, covardia, timidez, acanhamento não são simples sentimentos como se pensa. São espíritos que dominam as pessoas e amarram a vida delas, para que elas não venham a se realizar. E diga-se de passagem que a pessoa que está oprimida por estes espíritos, elas nunca prosperam. Isso acontece porque elas não têm plena confiança em Deus. Há também casos de pessoas prósperas, já realizadas na vida, que tinham tudo, tinham uma vida feliz, mas que por não confiarem 100% em Deus, abriram as portas para esses demônios entrarem na sua vida. E vieram a perder tudo que tinham e hoje estão amargando uma derrota tremenda. Mas não pense que está tudo acabado, porque se essa pessoa de agora em diante passar a dar ouvidos ao que Deus diz, esse espírito será expulso da vida dela. E ela vai se erguer novamente e vai ser uma bênção nas mãos de Deus. A Bíblia nos conta a respeito de um homem chamado Jó, e eu falei isso no vídeo anterior. No versículo 1 diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Era homem íntegro e reto, que respeitava a Deus e se desviava do mal. Esse homem tinha suas qualidades,
Tanto é que o próprio Senhor Deus falou a respeito dele no versículo 8, dizendo: disse o Senhor a Satanás: notaste porventura o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto e temente a Deus, e que se desvia do mal. Então veja você que Jó não era um homem ímpio, não era um homem que desrespeitava a Deus, pelo contrário, ele respeitava tanto a Deus que o próprio Senhor enalteceu as qualidades dele. Mas ainda assim ele foi atingido por várias calamidades. Ele perdeu seus filhos, perdeu seus bens, e ainda por cima ele foi atingido com uma doença, de forma que do alto da cabeça à planta dos pés, Jó era uma chaga só. Aí você pensa, puxa vida, o homem era obediente a Deus, era um homem íntegro, por que tudo isso aconteceu? Por que isso aconteceu com ele? E a explicação pode estar no que ele mesmo confessou com a sua boca. Está escrito no capítulo 3, versículo 25 e 26, diz assim, Jó falando: porque aquilo que eu temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. Nunca estive descansado, e nem sosseguei, e nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Então aqui ele fala de duas coisas que contribuíram para que tudo isso acontecesse. Primeiro, ele confessa que tinha medo. O coração dele não era tão perfeito assim para com Deus. Ele disse, aquilo que eu temia me aconteceu. Quer dizer, então ele tinha medo de alguma coisa. E aquilo aconteceu com ele. Ele não tinha o coração perfeito para com Deus. Ele respeitava a Deus. Ele era grato pela vida próspera que Deus lhe dera. Era grato pelos filhos, pelos bens. Mas no fundo, ele tinha medo de que um dia alguma coisa ruim poderia lhe acontecer. E aconteceu. Por causa do medo que ele tinha. Esse medo abriu a porta para o mal entrar. E segundo, ele confessa que o seu coração nunca esteve sossegado. Veja o que ele disse: nunca estive descansado, nem sosseguei e nem repousei. E o que foi que lhe aconteceu? Veio a perturbação. Jó era uma pessoa super preocupada com seus filhos. Isso não é bom. Diz a Bíblia que de tempo em tempo seus filhos se reuniam, cada vez na casa de um, e faziam festas, comiam, bebiam, se alegravam. E sempre que isso acontecia, Jó se levantava de madrugada para orar e oferecer sacrifícios pelos seus filhos. Porque ele pensava no seu coração, talvez os meus filhos tenham pecado, talvez tenham blasfemado de Deus. E assim ele fazia continuamente. Isso prova o quê? Que Jó, embora fosse uma pessoa que respeitasse a Deus, ele não cria 100% na proteção de Deus. Ele tinha medo que de um momento para o outro alguma coisa pudesse acontecer com seus filhos. Então ele não vivia sossegado. Ele não tinha confiança plena em Deus. Tem muita gente assim hoje. Se um filho sai de casa, o pai, ou a mãe, ou a avó, ou o avô, e demora um pouquinho para voltar para casa, a pessoa logo fica preocupada. Tem gente que diz, ai meu Deus, será que aconteceu o quê? Já era para ele ou ela ter voltado? Se ela ouve falar de uma doença que está atacando todo mundo, ela fica apavorada. Enfim, a pessoa não tem sossego, não tem confiança. Está escrito no segundo livro de Crônicas, capítulo 2, versículo 20, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Mas a pessoa não crê. Ela até diz que crê, mas no fundo, ela tem medo de que Deus não a proteja na hora H. Ela tem medo de que aquele mal possa atingi-la. E o que acontece? Ela acaba sendo atingida. Porque o medo é uma porta aberta para o inimigo entrar. Segundo Crônicas 2:20 diz, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Salmo 91, versículo 10 diz, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Mas às vezes, a pessoa diz, como não ter medo do mal?
A pessoa pensa, como é que eu não vou ter medo? Está acontecendo com fulano, com cicrano, com outro, a televisão fala isso toda hora, como eu não vou ter medo? Quer saber como você não tem medo? Quer saber como? Atentando para aquilo que Deus diz. Quando o mal aparece, ele assusta, intimida, ameaça, mas veja o que diz a Bíblia em Provérbios, capítulo 1, versículo 33. Vamos ler, está escrito assim: mas o que me der ouvidos habitará em segurança e estará tranquilo, sem receio do mal. Palavra de Deus, meu irmão. O que me der ouvidos. O ser humano tem medo do mal porque ele não ouve a palavra de Deus. Ele não presta atenção na palavra. Ou se escuta, ele não crê de fato. A pessoa se esquece de que o poder pertence a Deus. O nosso Senhor é poderoso para guardar todos aqueles que nele confiam, e ele prometeu fazê-lo, mas a pessoa se esquece disso. Se esquece porque não tem o hábito de ler a Bíblia diariamente. Se esquece porque não presta atenção nas Sagradas Escrituras. Veja um exemplo de um povo que se deixou dominar pelo medo porque não deu a devida atenção ao que Deus disse. E como consequência disso, não só deixaram de tomar posse da bênção, como passaram 40 anos andando em círculos sem conquistar coisa alguma. Como tem gente assim hoje? Um dia foram iluminados. Um dia alguém lhes trouxe a palavra de Deus, mas não deram crédito. Não deram importância ao que estavam ouvindo. Ignoraram, não quiseram obedecer. Depois disso, as coisas começam tudo a dar para trás, nada mais dá certo. A despensa que era cheia ficou vazia. Aquilo que sobrava começou a faltar. Onde havia paz e alegria, agora só tem desentendimento e desgosto. Tem gente que estacionou na vida. Tem gente que está andando em círculo, não prospera, não se realiza. Tudo porque não prestou atenção, não deu valor à palavra que Deus enviou ao seu coração. Vamos para Números, capítulo 13. Vamos ver o exemplo de um povo que perdeu a bênção porque teve medo, não confiou na palavra de Deus. Números, capítulo 13, versículo 1. Então disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarás um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. E Moisés enviou-os do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor. E eram todos eles homens principais dentre os filhos de Israel. Versículo 17 agora. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi por aqui para a banda do sul e penetrai nas montanhas. Espiai a terra e qual é o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito, e se a terra é boa ou má, e se o povo habita em cidades ou em arraiais ou fortalezas. E que tal é a terra, se gorda ou magra, se nela há árvores ou não? Esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. E o povo foi. E ao final de 40 dias, eles voltaram com as notícias. Versículo 27 agora. E dando conta a Moisés, disseram: fomos à terra que nos enviaste. Ela, em verdade, mana leite e mel, e este é o seu fruto. Contudo, o povo que habita nesta terra é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. E vimos também ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. E os cananeus habitam junto do mar e ao longo do rio Jordão.
Então veja que eles espiaram a terra e viram que a terra era excelente, muito boa, coisa de primeira. Eles trouxeram um cacho de uva que precisava 2 homens para carregar. Tamanho era o cacho de uva. Porém, os moradores daquela terra eram fortes, eram poderosos, eram gigantes. E o povo de Israel, ouvindo essa má notícia, se derreteram todo. Começaram a chorar, ficaram amedrontados. Então Caleb, que era um dos que tinha ido ver a terra, ele tinha uma visão diferente. Ele, percebendo que o negativismo estava tomando conta de todos, ele tentou mudar aquela situação. Diz no versículo 30, então Caleb, fazendo calar o povo perante Moisés, disse, subamos animosamente e apoderemo-nos dela, porque bem poderemos prevalecer contra ela. Mas aqueles homens que subiram com ele discordaram e continuaram amedrontando o povo. Está escrito no versículo 31, disseram, porém, os homens que subiram com ele, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Assim, perante os filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra a qual fomos espiá-la é terra que devora os seus habitantes. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. E vimos ali os nefilins, isto é, os filhos de Anak, que são descendentes dos nefilins. E éramos a seus olhos como gafanhotos. Observe só o que acontece quando a pessoa não mantém a sua comunhão com Deus. Quando a pessoa não presta atenção nas palavras do Senhor. Preste atenção. Quando você não presta atenção na palavra que Deus diz, o espírito do medo vem e tira você da presença de Deus. E faz você perder a bênção. Eles não prestaram atenção nas palavras de Deus. O que foi que Deus havia dito? Vamos voltar lá no versículo 2 para ver novamente o que o Senhor disse. Está escrito assim, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. O que foi que Deus disse? Deus disse para Moisés, envia homens para espiar a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Quem foi que disse que daria aquela terra para eles? Deus. O Senhor falou que Ele ia dar a terra para eles. Só que quando eles viram lá os gigantes, as cidades fortificadas, os homens bem armados, eles deixaram o medo entrar no coração. E eles se esqueceram desse detalhe, de que foi o próprio Deus que falou que ia dar para eles aquela terra. Não atentaram para a palavra de Deus. O Senhor disse, Moisés, envia homens para espiar a terra que eu hei de dar aos filhos de Israel. Quem está falando aqui é o próprio Deus. Quem ia pelejar por eles é Deus. Eles não tinham que temer. Deus falou que ia dar a terra para eles. Mas eles se acovardaram. Deixaram-se intimidar pela estatura daquele povo. Se aterrorizaram quando viram aqueles gigantes. Pensaram, não podemos, não temos a mínima chance de lutar contra esse povo. E nem deram atenção para aquilo que Deus havia dito. Duvidaram da palavra de Deus. E isso muitas vezes acontece conosco. A gente ouve a pregação da palavra, ou lê alguma coisa na Bíblia, Deus fala no nosso coração, nos dá uma visão, digo, um entendimento, aquela mensagem alegra o nosso coração, na hora nós sentimos que o Senhor está falando conosco, e às vezes Ele nos põe no coração o desejo de fazer algo que pode ser o desejo de iniciar um negócio, botar um plano em prática, algo que nós sabemos que pode dar certo, que pode funcionar, mas aí você começa a olhar os gigantes que existem. Você começa a olhar as dificuldades. Você começa a pensar, não vai dar. Tem muita gente com mais capacidade do que eu. Tem muita gente com mais influência do que eu não tenho condições de entrar nesse negócio. E você se acovarda. Você se deixa intimidar. Perde a bênção de Deus porque temeu.
Não prestou atenção na palavra que Deus falou no seu coração. Perde a bênção que Deus preparou para você. E depois você passa o resto da vida se queixando. Não consigo nada. Nada na minha vida dá certo. Acorda, meu irmão. Acorda, minha irmã. Não foi Deus quem falou no seu coração? Você não sentiu alegria quando ouviu a mensagem? O seu coração não se alegrou quando ele falava com você por meio da pregação da palavra? Então por que é que agora você vai se acovardar? Vai deixar de fazer aquilo que você sentiu no coração que devia fazer? Você vai recuar e deixar se intimidar porque o inimigo se mostra gigante? Vai deixar que o espírito de covardia, de medo, tome conta de você? Quanto maior é o seu Deus? Às vezes é uma doença. Aparece uma enfermidade, um problema qualquer, o doutor meneia a cabeça. Aí você vai na conversa dele, você esquece que Deus disse: eu sou o Senhor que te sara. E você se deixa bater pelo tamanho da gravidade. Você teme e abre a porta para o mal entrar na sua vida e fazer a obra nefasta dele. Veja que os filhos de Israel podiam ter entrado e possuído a terra aquele dia mesmo. Naquele dia mesmo, eles podiam ter subido a montanha, entrado e tomado posse da terra, porque era Deus quem os havia de dar. Deus disse: eu darei. Ele ia dar. Mas por causa da covardia, do medo, eles perderam mais 40 anos da vida andando em círculos pelo deserto. E não puderam tomar posse da bênção até que aqueles espias covardes morreram. E Deus então entregou a terra aos seus filhos. Nós estamos perdendo bênçãos por não prestar atenção no que Deus diz. Estamos deixando o inimigo amarrar a nossa vida, tirando a nossa prosperidade, a nossa paz, a nossa saúde, porque não estamos crendo naquilo que Deus diz. Por exemplo, a pessoa lê lá no Salmo 91:16, que está escrito: dar-lhe-ei abundância de dias. Aí ela se alegra, né? Glória a Deus. Ela pensa: então eu vou viver muito, eu vou ver meus netos, meus bisnetos. Mas aí surge uma doença. E a pessoa logo fica abatida, ela começa a lastimar. Eu pensei que ia ver os meus netos, bisnetos, e agora eu estou assim e assim. Não, pare com esse negócio. Se Deus falou no seu coração, Ele é poderoso para cumprir o que Ele disse. Se a tua doença não sabe ler, então você pega a Bíblia e leia para ela. Diga para ela: olha aqui o que Deus disse, dar-lhe-ei abundância de dias. Acabou, meu irmão. Deixa de ficar se lamentando e se levante em nome de Jesus e mande o mal embora. Veja o que o Senhor disse para Josué. Josué capítulo 1, versículo 3. Deus disse: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vo-lo dei, como eu disse a Moisés. Deus mandou Josué juntar o povo e entrar na terra prometida. E disse para ele: todo lugar que vocês pisarem, eu darei a vocês. Onde pisar a planta do vosso pé será vosso. Hoje o que isso significa para nós? Significa que nós, onde nós colocarmos o nosso pé, ou seja, todo o entendimento que Deus colocar no nosso coração, quando nós estivermos lendo a Bíblia, que é a nossa terra das promessas, ou quando nós estivermos ouvindo a pregação, aquela mensagem que nós entendemos, sentimos no coração arder naquela hora, vem aquela alegria, nós sentimos que Deus falou conosco, vamos tomar posse. Aquilo que Deus nos fizer entender que é para nós, Ele já tem nos dado. É nosso. Todo lugar que pisar a planta do nosso pé, Ele nos deu. E Deus diz mais aqui no versículo 5: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei.
Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, cuidando de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela, nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não se aparte da sua boca o livro dessa lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Aqui está o segredo para todo aquele que deseja vencer na vida. Para aquele que quer vencer a doença, vencer os problemas, as dificuldades, o segredo é esse. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Meu irmão, não tem como a coisa não funcionar. Não tem como você fracassar se você se mantiver firme naquilo que o Senhor Deus falar no seu coração. Porque a palavra de Deus não falha. E o que ele disse, ele cumprirá. No versículo 9 ele disse para Josué: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, e não te atemorizes, nem te espantes, porque o Senhor seu Deus está contigo, por onde quer que andares. Não temos agora de ficar acuado diante do inimigo, ficar amedrontado, não. Se Deus falou, vai acontecer. Se Deus mandou, você vai andar por cima das águas. Se Deus mandou, você vai pisar serpente e escorpião. E se o gigante se levantar, ele vai cair do mesmo jeito que Golias caiu diante de Davi. Agora, Davi tinha um entendimento que muita gente não tem. E que entendimento era esse? Veja o que ele disse, segundo o livro de Samuel, capítulo 22, versículo 33. Veja o que Davi disse: Deus é a minha grande fortaleza, e ele torna perfeito o meu caminho. O Senhor era a fortaleza dele. Foi esse entendimento que faltou para o povo de Israel. Deus era a força deles, só que eles não atentaram para isso. Não seria com as suas armas, com a sua luta, que Israel ia conquistar a terra de Canaã. Deus é quem iria derrubar aqueles gigantes que habitavam ali. Do mesmo modo como não foi com a sua força que Davi derrubou Golias. Davi dizia: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Davi disse para Golias: tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. Meu irmão, se Deus te fez entender, pela pregação da palavra, que Ele quer que você seja grande em um determinado negócio, vá em frente. Se Ele te deu uma visão, você sentiu no coração, faça. Mesmo que haja gigantes tentando te impedir, ainda que haja pessoas influentes, pessoas que fazem oposição, se Deus mandou, faça, porque você vai conseguir. É Deus quem vai te dar a vitória. Mesmo que a sua luta seja contra uma doença, um problema qualquer, você está enfrentando uma crise, não desanime. O Senhor é a força da tua vida. Jó foi um homem que passou por muitas tribulações, mas de uma coisa ele tinha certeza. Veja o que ele disse ao Senhor. Capítulo 42, versículo 1 e 2. Está escrito assim: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. É disso que nós precisamos estar cientes. Ninguém pode impedir o nosso sucesso se é um plano de Deus. Se você sentiu na pregação que Deus está te abrindo uma porta, está te mostrando uma solução, você sentiu que Ele quer te fazer grande, quer te prosperar, você se alegrou com aquela mensagem, com aquela promessa, você entendeu que é com você que Ele está falando, então vai em frente. Pode ir, porque Deus é contigo. O Senhor é a tua força.
Não importa se no caminho se levantou um gigante, Deus vai derrubar esse gigante. E você vai passar por cima dele em nome de Jesus. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 5, diz que a nossa capacidade não vem de nós mesmos, mas de Deus. Está escrito assim: não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Deus te deu o sonho, te deu o pensamento, te deu o plano. Vai em frente. Se você olhar a sua condição, talvez você não tenha condição. Se depender das suas condições, você jamais conseguiria. Se depender dos remédios, da medicina, talvez não tenha cura para você. Mas a sua força vem de Deus. A sua capacidade vem de Deus. Ele dará as condições, Ele abrirá as portas. No que dependesse dos israelitas, eles jamais entrariam naquela terra. Talvez pelas suas próprias condições, você jamais chegará onde Deus quer te colocar. Porque tem gigantes. Tem pessoas grandes, tem pessoas influentes, pessoas com muito dinheiro, muita fama, muitos amigos, costa quente. Se você olhar para suas condições, para sua capacidade, talvez você não consiga. Mas se foi Deus quem te mandou entrar, entre, porque o Senhor é contigo. Esse é o detalhe para o qual você tem que atentar. Você não tem de olhar para as dificuldades, você não tem de olhar para o que a medicina diz, você não tem de olhar para as circunstâncias. Você tem que olhar para aquilo que o Senhor falou no seu coração durante a leitura da Bíblia ou durante a pregação da palavra. Sentiu de Deus, não volte atrás na sua decisão. Todas as vezes que Deus falar com você por meio de sua palavra, tome posse. Aproprie-se do que Ele está lhe dando. A palavra que Deus fala ao nosso coração, ela vem com a bênção que Ele quer nos dar. Então tome posse. Segure aquele entendimento e coloque em prática o que você sentiu de Deus. É essa atitude que vai garantir a sua vitória. E que lhe dará forças para vencer qualquer batalha. Agora tem um recado de Deus para você. Isaías capítulo 56, versículo 1 diz: assim diz o Senhor, mantende a retidão. Não estenda a tua mão para aquilo que não é honesto. Não busque resolver a situação do jeito mais fácil. Não aceite o engano. Não use de fraude. Não dê lugar para o diabo agir na sua vida. Fazei justiça, diz o Senhor, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça a manifestar-se. Feche os olhos agora, vamos orar. Pai, obrigado por este avivamento que tem nos dado. Ajuda-nos a entender os planos que tens para cada um de nós. Dá-nos força, Senhor, para conquistar aquilo que por Jesus já nos pertence. Aviva a nossa fé. E que não sejamos pessoas derrotistas como foram aqueles homens que, ao invés de se levantarem na fé e adentrarem a terra que o Senhor havia prometido lhes dar, deixaram-se intimidar pelo espírito do medo e da covardia. E por causa disso eles passaram 40 anos das suas vidas andando em círculos. Pai, não queremos perder nem mais um minuto das nossas vidas. Queremos tomar posse das tuas promessas imediatamente. E por esse motivo nós não aceitamos mais ser tomado pelo espírito de covardia, pelo espírito do medo ou por qualquer outro espírito que venha se opor à tua palavra. Porque nós bem sabemos que as condições para vencer no propósito para o qual o Senhor nos destinou vêm de ti. Queremos assumir o nosso lugar em ti. Queremos ser um instrumento em tuas mãos para sermos usados em tempo propício e desta forma ajudar as pessoas que estão sofrendo. Em nome de Jesus Cristo, eu levanto na fé e repreendo todo o mal e ordeno que saia e vá embora. Pai, muito obrigado em nome de Jesus. Amém.